Queridos, abra sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 2. Livro de Atos, no capítulo 2. Vamos ler juntos aqui dos versículos 1 ao versículo 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, versículo 2, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o versículo 4 diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse trecho da Bíblia conta aqui um fato ocorrido há algum tempo atrás, que você conhece muito bem. Mas vamos fazer algumas reflexões aqui sobre o ponto central aqui, que é o derramamento do Espírito Santo. E para que nós entendamos realmente, a gente precisa entender o contexto aqui. Vocês lembram, assim como a música que a Lorena cantou agora, nós estamos vindo da Semana do Calvário, onde culminou com a morte de Jesus e a sua ressurreição no domingo. E vocês se lembram que Jesus depois que ele ressuscitou, passou mais 40 dias ainda aqui nessa terra. Você se lembra que ele, ao ressuscitar, ele ainda estava, quando até Maria fala com ele fala: não me detenhas, não toque em mim, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Então, Jesus, ele vai ao céu no primeiro momento, né? E ele, em contato com Deus Pai, Ellen White ela usa essas palavras, ela fala assim: Deus agora confirma que a obra no Calvário foi plenamente cumprida. E aí, a partir do momento de Jesus ter essa confirmação da parte de Deus, da parte de Deus, então Jesus volta, e aí ele volta, e é onde ele tem um contato novamente com os discípulos os discípulos vão ver Jesus novamente, só que aí Jesus já deixa então eles tocarem nele, Jesus já abraça, aí nós temos os episódios ali, onde Tomé também toca na mão de Jesus. Mas é interessante esses detalhes que às vezes nós não nos lembramos e não nos atentamos. Então, Jesus passa mais 40 dias até então ele ascender aos céus definitivamente, onde ele deixa os discípulos aqui, e ele fala ali: deixo-vos o Consolador e etc. E depois, passam-se mais 10 dias até esse evento aqui do Pentecostes. Então os discípulos, eles passam ali em oração. Ellen White também, ela comenta o seguinte, que eles não ficavam ali sem fazer nada, num ócio, né? Não, eles iam para o templo orar, e eles iam pesquisar, eles iam agora, o que aconteceu nesses 10 dias, né? Eles lembravam do que Jesus falava, e eles iam para os textos, né, ali os textos bíblicos, que tinham as profecias, e eles então se lembrarem, para eles se lembrarem e fazerem então as conexões ali daquilo que Jesus tinha falado para eles antes de ele subir aos céus. Então foram 50 dias após a ressurreição de Jesus que tivemos esse episódio que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Tem um aspecto bem interessante também, que é o seguinte: eu trouxe aqui um mapa, eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eu vou explicar aqui para vocês. Eu fiz questão de tirar a foto exatamente lá do material original, mas aqui para mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós podemos ver toda a trajetória. Eu gosto de gráficos, né? Então para mim é bom verificar assim toda a trajetória em uma só tela. Então aqui nós vemos toda a trajetória de Jesus aqui na Terra a partir do seu ministério. Então, no ano 27 aqui, né, nós temos a partir ali, você vai ver aqui uma setinha vermelha, isso aqui foi eu que coloquei justamente para poder fazer essa marcação aqui. Então, aqui no ano 27, entre o verão e o outono, que lá no caso deles, lá na Palestina, é no segundo semestre, então no meio aqui, no comecinho do outono, Jesus começa então o seu ministério aqui na terra. Tá, ó? E ele é batizado. Então, aqui começa então o ano 28,
que aí nós temos aqui as 4 estações, você vai ver aqui o P de Páscoa e o T, que é a festa dos tabernáculos. Então, a Páscoa e a festa dos tabernáculos são 2 festas importantes lá para os judeus, em que vai marcando aqui. Então, nós vemos aqui a primeira Páscoa no começo da primavera e a festa dos tabernáculos aqui no comecinho do outono. Então aqui nós temos a primeira purificação do templo, que é quando Jesus ele sai das bodas de Caná, que faz o primeiro milagre, vai para Jerusalém e ele então faz a expulsão ali dos mercadores no templo. Então aqui é o primeiro ano. Termina aqui o primeiro ano, entramos no ano 29, aqui já começa, aqui no ano 28, Jesus fica com seu ministério mais concentrado na Judéia. No ano 29, já na Galileia, o ministério concentrado mais na Galileia, nós podemos ver aqui também a Páscoa e a festa dos tabernáculos. E aqui no ano 30, nós já podemos ver aqui também a Páscoa, né, o inverno, primavera, verão e outono, passando-se o ano. Aqui já, Jesus voltando do ministério da Galileia e começando o ministério na Pérea, que aqui é onde vai acontecer a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro vai acontecer mais ou menos aqui, no comecinho do inverno do ano 31, já próximo de Jesus morrer. Então ele faz a ressurreição de Lázaro, aquilo apressa a acusação dos judeus para poder matar Jesus, inclusive matar Lázaro também. E aí acontece toda a trajetória do Calvário. E aqui no meio do ano, no começo da primavera do ano 31, então nós temos a crucifixão de Jesus. Então, 28, 29 e 30, 3 anos, mais uma estação aqui do ano 31 e uma estação do ano 27, 3 anos e meio, é o ministério de Jesus aqui na Terra. E a partir aqui do ano 31, da Páscoa, aqui do ano 31, Jesus morre ali na Páscoa, na semana da Páscoa, 50 dias depois, nós temos então esse episódio que nós lemos, que é a descida do Espírito Santo, onde nós chamamos do Pentecostes. E por que a gente chama de Pentecostes? Pentecostes vem do grego quinquagésimo. E por que quinquagésimo? Nós já podemos ver aqui, eu já falei que são 50 dias desde a ressurreição até a descida do Espírito Santo. Mas olha que interessante, Deus sempre fazendo utilizando a própria cultura dos judeus, para poder consagrar os fatos e os acontecimentos aqui na terra, que apontavam sempre para Jesus. Na Páscoa, eles tinham uma festa que eles chamavam de festa das primícias. Os judeus tinham uma festa das primícias. Então, durante a semana da Páscoa, eles celebravam os primeiros grãos de cevada que já estavam aparecendo para serem colhidos. Então, você vai lá para Levítico, no capítulo 23, você tem essa relação de cada festa. E a festa das primícias, os judeus levavam para o templo os feixes dos primeiros grãos de cevada que começavam a nascer. E 50 dias depois, na festa de Pentecostes, que aí já era a festa das semanas também, que eles também chamavam festa das semanas, passavam 7 semanas mais um dia, que aí dá os 50 dias, eles então celebravam e comemoravam a colheita agora do trigo. Então, esse era o conceito da festa do Pentecostes. E eles também levavam as primícias do trigo para o templo e eles celebravam, consagravam aquilo ao Senhor e eles então faziam ali uma grande festa. E essa festa se tornou uma das principais festas do povo judeu. E por essa razão, muitas pessoas e peregrinos judeus que ficavam, que tinham ido para outros países, eles vinham para Jerusalém para participar. Você pode ver aí, a partir do versículo 5 do capítulo 2, que o texto bíblico ele menciona várias regiões do mundo, onde os judeus, então, eles iam para Jerusalém para participar da festa. E olha o que interessante. Essas primícias essa festa das primícias que acontecia na Páscoa, ela simbolizava Jesus também. Jesus, Deus que deu seu filho como a primícia, ele então entrega seu filho ressurge. E esse ressurgimento, ele tem essa alusão à festa das primícias. Jesus é o primogênito, no sentido de que ele foi o único que morreu e ele mesmo se ressuscitou. O que morreu perfeito e ele mesmo ressuscitou. Então, isso significava
Jesus, essa festa das primícias significava Jesus também se dando e ressurgindo. E 50 dias depois, Jesus então, com 40 dias Jesus ascende e com 50 dias Deus então derrama o Espírito Santo para o povo, também numa representação de que agora Deus ele abençoa o seu povo, da mesma forma que o povo celebrava e consagrava a bênção da colheita a Deus, Deus agora então abençoando o seu povo com o Espírito Santo. Então tudo com um aspecto simbólico que estava muito, que era mais natural para o povo, né? Essas festas, tanto das primícias quanto a festa do Pentecostes, também chamada festa das semanas. Então, Deus utilizando esses parâmetros da cultura local para então sempre apontar para Jesus. E aqui nós vemos então a descida do Espírito Santo que nós tanto falamos, o Espírito Santo. E aí vem a pergunta: como é que nós conseguimos ter o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo, agora nós devemos adoração ao Espírito Santo? Que papel ele tem? Onde fica Jesus nessa história? Onde fica Deus Pai nessa história? Será que o Espírito Santo agora ele assume ali o trono? Né? Porque Jesus fala, deixo-vos o Consolador. O que é o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? Como nós devemos lidar com o Espírito Santo? Eu vou te convidar para nós irmos então lá para o livro de João, para nós obtermos algumas respostas em relação ao papel e ao trabalho do Espírito Santo aqui na terra. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, no versículo 16. João 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em nós. Então aqui nós podemos ver que o Espírito Santo, ele vai se fazer presente nas nossas vidas. Ele vai se fazer presente na nossa rotina diária. Ele vai habitar em cada um de nós e vai estar em cada um de nós. Olha o que está escrito agora lá em João 14, no versículo 26, um pouquinho à frente aí, no mesmo capítulo. Diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E aí vem o texto famoso: não se turbe o vosso coração. Mas olha o que está escrito também lá no capítulo 15, no versículo 26. Um capítulo à frente, olha só o que está escrito lá em Mateus capítulo 15. Então nós já vimos aqui o Espírito Santo habitando em nós, ele vai estar conosco em todos os momentos. No versículo 26 do capítulo 14, nós vemos aqui que ele vai nos ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar das coisas que Jesus ensinou. E agora no capítulo 15, no versículo 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então aqui está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo ele vai testemunhar de quem? De Jesus. Jesus falando: eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, e ele testemunhará de mim. E por fim, capítulo 16, no versículo 5, olha só o que está dizendo aqui. Capítulo 16, na verdade no versículo 7, diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, versículo 11 diz: Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ou seja, o Consolador, ele vos guiará a toda verdade. Nesses 4 textos que nós lemos, nós podemos ver aqui a essência do trabalho e o papel do Espírito Santo. Ele substituirá
Ele ensinará e nos lembrará das verdades que Jesus nos ensinou. Ele falará do testemunho de Jesus através de nós. Ele trará a presença de Jesus a todos nós. E ele substituirá o lugar de Jesus. Mas aí você pode pensar assim, substituir o lugar de Jesus? Como assim? Substituir o lugar de Jesus. É estranho quando a gente fala, né? Substituir o lugar de Jesus. Mas é isso que o Espírito Santo veio fazer. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: ele não veio substituir Jesus no sentido de salvar as pessoas, de salvar o pecador. Isso só Jesus pode fazer. O sacrifício de Jesus e a sua ressurreição vencendo a morte, isso é o que nos salva. É nesse fato da sua morte e sua ressurreição, é nisso que há poder. O poder está ali. Porém, Jesus, quando esteve aqui na terra com sua natureza divina, 100% divino e 100% humano, ele não tinha algumas características da divindade, como, por exemplo, a onipresença. Ele não tinha. Ele estava na Palestina. Se ele estava em Caná da Galileia, ele estava em Caná da Galileia. Ele não estava em Jerusalém. Ele não estava em Samaria. Ele tinha essa limitação física. Quando Jesus então diz que eu vou preparar lugar para vocês, porque eu quero vir buscá-los para que vocês estejam lá comigo, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja com vocês. Então, o que nós precisamos, quando nós falamos que o Espírito Santo veio substituir o lugar de Jesus aqui na terra, é no sentido de, ele veio para cá, mas para apontar para aquele que nos salvou e que não está mais aqui fisicamente. Aqueles que estiveram com Jesus aqui, enquanto Jesus esteve com o seu ministério aqui na terra, tiveram a oportunidade de ter um contato direto com ele, olhar para ele. Nós não temos esse privilégio. E não teremos também. Só teremos no céu. Mas nós temos aqui a presença do Espírito Santo, que tem a missão de apontar para Jesus. E ele aponta para Jesus no sentido de que ele traz a presença de Jesus para nós. Ele nos ensina e nos lembra das verdades que Jesus ensinou. E ele fala do testemunho de Jesus para todos nós. Se nós quisermos ser verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos ter o Espírito Santo em nossa vida. A condução do Espírito Santo. E olha aqui, nesse slide, ele exemplifica exatamente isso. Jesus está no centro de tudo e sempre vai ser o centro. É nele que nós temos salvação. Mas o Espírito Santo, ele traz a presença de Jesus. Ele ensina a verdade de Jesus. Ele testemunha de Jesus através de nós. E ele substitui o lugar de Jesus aqui na terra. Olha que texto interessante. Esse pastor, é um pastor americano. Ele não é adventista, mas ele é um pastor cristão. Olha só, é muito interessante essa citação dele. Ele fala o seguinte: a mensagem do Espírito Santo para nós nunca foi: olhe para mim, me escute, venha a mim, me conheça melhor. Mas sempre foi: olhe para Ele, para Jesus, e veja a sua glória e contemple a sua graça. Escute a Ele, a Jesus, e ouça a sua palavra. Vá a Ele e tenha vida. Conheça a Ele e experimente seu presente de alegria e paz. O Espírito Santo, nós podemos dizer, é o casamenteiro. Ele usa o termo matchmaker, que é como se fosse, né, esse que junta, esse que aproxima, esse que faz aquele link, né? O casamenteiro celestial, cujo papel é nos trazer para mais perto de Cristo e garantir e assegurar que permaneçamos o quê? Perto dele. Esse é o papel do Espírito Santo. Sem ele, nós não poderíamos, nessa vida de pecado, nos aproximarmos de Jesus. Jesus é a fonte de toda graça, a fonte de toda salvação. Porém, ele deixou o Espírito Santo para que ele fizesse, então, essa conexão, apontando sempre para Jesus. Para tirar todas as dúvidas da sua mente, para não dizer que é o Ronald que está falando, não. Olha lá o que Ellen White está falando aqui, lá no livro Desejado de Todas as Nações, na página 669. Ela diz assim: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte, em pessoa. Era, portanto, do interesse deles, ou seja, da Trindade, que fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. Ou seja, o Espírito Santo enviasse o Espírito Santo como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo.
pelo Espírito Santo. O Salvador Jesus seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Mas aí vem a pergunta: como é que eu tenho esse Espírito Santo na minha vida? E eu convido você a ir lá para o livro de Lucas, no capítulo 11, para que nós então possamos responder essa pergunta. Como eu posso ter o Espírito Santo na minha vida? Como eu posso receber esse batismo do Espírito Santo, como nós lemos lá no livro de Atos, onde nós lemos aqui no versículo 4 de Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como nós podemos ter essa bênção de recebermos o Espírito Santo? O capítulo 11 inicia com a oração dominical. É Jesus aqui ensinando para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Mas não desmarquem aqui Lucas capítulo 11, mas vai lá para Mateus capítulo 6, no versículo 9, onde também nós temos Jesus ensinando a oração, só que aqui está a redação mais completa da oração. E aí eu gostaria de fazer aqui uma reflexão com vocês, lendo o Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Qual é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês aqui nesse momento? A oração que Jesus ensinou para os discípulos tem 7 petições. Se você for aí, vou relacioná-las agora aqui. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. 7 petições. Numa oração curta de algumas poucas frases, 7 petições. E aí voltem lá para agora Lucas capítulo 11. Nesse primeiro bloco aqui de Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, tem a oração do Pai Nosso. Qual é a primeira parte da resposta em como podemos encontrar o Espírito Santo? Nós precisamos o quê? Pedir. Pedir. A oração que Jesus ensinou tinham 7 pedidos, em 12, 13 linhas, que está escrito lá em Mateus capítulo 6, 7 pedidos. E às vezes nós encontramos muitas pessoas falando: nós não devemos pedir a Jesus, né? nós não devemos pedir em nossas orações, nós devemos agradecer mais do que pedir, nós devemos conversar. Realmente, converse, agradeça, mas peça. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Ele quer dar as suas bênçãos para todos nós. Então, o primeiro conceito aqui, a primeira parte da resposta: como eu posso obter o Espírito Santo? Peça. Peça o Espírito Santo. Agora acompanhe comigo o que está lá na continuação aqui do capítulo 11, no versículo 5. Diz assim: disse-lhes ainda Jesus, depois de ele ensinar a oração do Pai Nosso. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho em minha casa para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão dormindo, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, versículo 8, prestem atenção: se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Imagine você essa cena agora. Você está dormindo em sua casa, meia-noite, tudo apagado, seus filhos dormindo, tudo preparado, você deitado na sua cama. Começa a bater na sua porta um amigo. Fulano, e batendo na porta, preciso da sua ajuda. Ele então olha lá de cima, abre ali a janelinha do sobrado. O que foi, rapaz? São meia-noite, o que está batendo na minha porta agora? Rapaz, eu estou recebendo, acabei de receber
na minha casa um amigo que está vindo de viagem. Eu não tinha, ele chegou de surpresa na minha casa e eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho pão, eu não tenho comida. E ele está chegando e eu não sei o que fazer. Ele fala, não, vá dormir, olha só que horas já são. E aí olha o que Jesus diz aqui no finalzinho, versículo 8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, ele estava pedindo para um amigo e ele disse que não. Se ele não der, porque é seu amigo, todavia, Jesus disse, o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. O primeiro bloco que nós vimos aqui da oração, qual é o conceito que nós devemos aprender? Precisamos pedir. E o que nós podemos tirar dessa história aqui? Qual é a essência dessa história? Insistência. Olha Jesus falando, se ele não te der, porque é seu amigo, porque você tem uma relação de amizade com ele, se ele negar o pão para você, insiste, porque ele vai te dar por conta da sua importunação. Fica batendo na porta dele lá até ele descer, pegar um pedaço de pão e te dar um pedaço de pão. É o que Jesus está dizendo aqui. Peça, insistentemente. Não desista. Não hesite. Nas suas orações, peça. E insista, bata até você receber. Jesus está dizendo isso aqui. E aí vamos para o terceiro bloco aqui do ensinamento de Jesus. Então aqui em Lucas capítulo 11, vimos o primeiro bloco, onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, com pelo menos 7 pedidos. Peça. No segundo bloco, vemos essa parábola do amigo inoportuno ou importuno. Peça insistentemente. Insista que ele vai te dar. E ele vai te dar tudo o que tiver necessidade. E agora vamos aqui a partir do versículo 9, que seria o terceiro bloco e a última parte da resposta. Como nós podemos aí encontrar o Espírito Santo e o que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo na minha vida. Versículo 9 diz, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que acontece? Recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Olha só a beleza agora desse último verso. Versículo 12, ou melhor, no versículo 13. Ou se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião. Olha a beleza agora desse verso. Versículo 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, olha que lindo, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Qual é a resposta para como nós podemos obter o Espírito Santo? Ou o que eu preciso fazer para obter o Espírito Santo? Peça insistentemente o Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é só pedir, e pedir insistentemente o Espírito Santo. E vocês conseguem perceber agora as aplicações equivocadas que às vezes nós fazemos? Quantos de nós já ouvimos alguém falar aqui, usando esse versículo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né, para que possamos receber as bênçãos materiais e as coisas, né, banais dessa vida. Não, você está com problema financeiro, não, batei e abrir-se-vos-á, né, buscai e achareis. Gente, o que Jesus está prometendo aqui é o Espírito Santo para aqueles que lhe os pedirem. Ele quer te abençoar materialmente também. Ele quer te dar aquela bênção física que você precisa, saúde, financeira, material. Ele quer te dar, mas Ele é quem decide se vai te dar ou não. Ele sabe o que é melhor para você, mas tem uma coisa que Ele não vai negar se você pedir. E o que é? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas nós precisamos pedir insistentemente. E Ele vai dar muito mais do que nós temos necessidade. Ele quer dar. Ele vai dar, se nós pedirmos insistentemente. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, quanto mais esse Pai vai dar o Espírito Santo para cada um de nós. Agora olha o que Ellen White também comenta
lá no livro Desejado de Todas as Nações. Esta prometida bênção, ou seja, o Espírito Santo, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir toda a alma segundo a sua capacidade para receber. Às vezes nós oramos pedindo bênçãos de Deus, mas nós não estamos orando pedindo o que é essencial, o Espírito Santo. Porque é a partir da bênção do Espírito Santo na nossa vida, é que todas as outras bênçãos elas vêm. E aqui vamos abrir um parênteses. Às vezes a gente lê essas coisas e a gente já remete a nossa mente para as questões materiais. Deus não está preocupado com as questões materiais. Deus não está preocupado com as questões físicas. Não está. Ele está preocupado com a tua vida espiritual, com a unção do Espírito Santo diária, a unção diária do Espírito Santo na sua vida, porque é após essa bênção que todas as outras vêm. De que adianta você ter todo mundo? Você já conhece aquele texto, de que adianta ganhar todo mundo e perder sua alma? Não adianta. Deus não quer isso para nós. Ele quer a nossa salvação. Ele quer que nós olhemos para a cruz de Cristo a cada dia, e nós só conseguiremos fazer isso por nós mesmos. Nós não conseguimos. Só conseguiremos se nós tivermos o batismo diário do Espírito Santo, porque é Ele que aponta para Jesus. Ele tem a função de, aqui na terra, apontar para esse Salvador que tem poder para nos salvar. E Deus está interessado nisso. É nisso. E quando Ele fala das bênçãos, Ele está falando aqui da paz, da esperança, da certeza da salvação, de uma vida nobre, santificada, virtuosa, que produz frutos do Espírito. É isso que Deus está preocupado. É nisso que Deus tem preocupação. E é essa bênção que Ele quer te dar. Só que para que nós tenhamos essas bênçãos, nós precisamos ter a bênção principal, que é a unção diária do Espírito Santo. Ele está pronto a suprir toda a alma. Ele está pronto a suprir a cada um de nós, segundo a nossa capacidade para receber. E a nossa capacidade para receber está ligada à nossa insistência. O quanto nós estamos insistindo, pedindo isso aí. Pedindo o Espírito Santo. E Ele está pronto para nos dar. Olha o que esse texto de Ellen White também diz. Se puder aumentar o áudio, por favor, ele tem um áudiozinho aí nesse vídeo para que nós possamos aqui fazer o encerramento. Olha só esse texto. Vocês se lembram que nós começamos a ler Lucas capítulo 11 aqui? E Ellen White, e a Bíblia diz assim, ó. De uma feita, Jesus estava orando em um certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. O que estava acontecendo nesse momento? Eles estavam no Getsemane. Ellen White comenta isso aqui. Eles estavam no Getsemane e Jesus... Ellen White comenta que ele estava absorto em súplicas. Você consegue imaginar? Imagine comigo agora. Absorto em súplicas, ou seja, entregue às suas súplicas. Imagine ele ajoelhado ali naquela pedra, com a mão no chão, a sua túnica já suja ali da terra, e orando e suplicando, absorto em súplicas, envolvido em súplicas. E Jesus então se volta para os seus discípulos, e os seus discípulos, ela fala que os discípulos viram o rosto de Jesus iluminado, diferente, e eles perguntam: Senhor, você estava orando, e o teu rosto está diferente, o seu semblante está diferente, me ensina a orar. E é nesse momento que Jesus então ensina eles a oração do Pai Nosso. E Jesus então ensina a oração do Pai Nosso, conta a parábola do amigo inoportuno e diz: peçam insistentemente o Espírito Santo, vocês vão ter essa bênção. Olha que lindo. Mas olha o que ela diz aqui. Manhã após manhã, Jesus se comunicava com o Pai no céu, recebendo dele diariamente o batismo do Espírito Santo. Não é semanalmente, não é mensalmente, não é semestralmente, não é anualmente, não é bienalmente, não, é diariamente. Jesus manhã após manhã acordava, e o que ele fazia primeiro? Ajoelhava e pedia o batismo do Espírito Santo. Agora olhem para mim aqui. Se Jesus, que era 100% humano, mas era 100% divino, ele que tinha uma conexão diferente com o Pai, ele pedia diariamente o batismo do Espírito Santo, meus irmãos.
Por que nós não pedimos? Por que nós não pedimos? Como nós queremos ser discípulos de Jesus? Como nós queremos pregar o Evangelho? Como nós queremos transmitir esperança? Se nós não pedimos a unção do Espírito Santo. Jesus, que era Jesus, ele pedia e recebia diariamente, olha lá, recebendo dele, do Pai, diariamente o batismo do Espírito Santo. Por que nós não pedimos? Por que nós não pedimos? Lá em Parábolas de Jesus, ela diz: depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia o batismo do Espírito Santo. Cotidianamente. Há para o consagrado obreiro, há para o consagrado discípulo, há para você, para nós, uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente o seu Pai, em procura de nova provisão da necessária graça. Há uma maravilhosa consolação. Jesus, que era Jesus, ele procurava o batismo diário do Espírito Santo. Seu próprio exemplo é uma garantia de que é diligente. Vocês lembram? Diligente, insistente, perseverante, insistente, súplica a Deus, em fé, será eficaz em trazer aos homens, em trazer para mim e para você o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Você tem lutado contra o pecado. Você está vivendo angustiado porque não consegue deixar um determinado vício. Você não consegue falar de Jesus para outras pessoas. Você não consegue dedicar tempo para ler a palavra de Deus. Você não consegue dedicar tempo para oração. Você não consegue orar. Você sabe o que você precisa? Pedir insistentemente o Espírito Santo. Perseverantemente, diligentemente. Vamos pedir o batismo do Espírito Santo. Deus está a postos para derramar esse poder especial sobre as pessoas. Mas nós não estamos pedindo. Nós não estamos pedindo. Nossas orações, o último texto, deveriam ser tão sinceras e persistentes quanto foi o pedido do amigo necessitado. Vocês lembram lá do amigo importuno? Insistiu, ele não se importou. Cara, amigo, eu não me importo com seus filhos dormindo, não me importo porque você acordou, não me importo. Eu preciso desse pão para dar para o meu amigo aqui. E Jesus usa esse exemplo para dizer o seguinte: não importa como você esteja, não importa em qual situação você esteja, se ajoelhe, absorto em súplicas, peça insistentemente o batismo do Espírito Santo. Nossas orações deveriam ser tão sinceras e persistentes quanto foi o pedido do amigo necessitado que pediu pães para um visitante à meia-noite. Quanto mais sinceros e mais persistentes formos em nosso pedido, mais próximos estaremos em nossa união espiritual com Cristo. Quanto mais sinceros e perseverantes, persistentes, diligentes formos em nosso pedido, mais próximos estaremos em nossa união espiritual com Cristo. E assim, essa promessa de Deus que está aqui em Lucas capítulo 11, versículo 9: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, acontecerá na minha e na sua vida. Porque Deus derramará o seu Espírito Santo sobre mim e sobre você. Basta que nós peçamos insistentemente, diligentemente, perseverantemente. Termino com o que nós lemos no começo aqui, que foi o texto lá de Atos capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E depois leia os versos seguintes, você vai ver o discurso de Pedro. E aqui eu gostaria de concluir contando essa última curiosidade. Pedro, quando ele então faz o discurso aqui no livro de Atos, lá no templo em Jerusalém, para muitas pessoas, mais de 3.000 pessoas se converteram nesse dia. Ellen White comenta o seguinte: Pedro foi um dos que mais sofreu nesse período dos 50 dias até o derramamento do Espírito Santo. Por quê? Porque ele nutria a vergonha por ter negado Jesus. Mesmo tendo sido avisado por Jesus, ele negou. E ele nutria esse pesar. Meu Pai, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso?
Por que eu fiz isso? E ele agora faz um discurso lindo aqui, defendendo o evangelho. E Ellen White fala o seguinte: o medo que estava no coração dos discípulos, que os fizeram ficar trancados no final de semana que Jesus morreu. Eles se esconderam com medo de serem também perseguidos e maltratados pelos líderes judeus. Eles se esconderam, se afastaram. Aquele medo, depois do derramamento do Espírito Santo, passou, não existe mais. Eles então se levantaram com um ímpeto renovado para pregar o evangelho. Não importa, pode me prender, não importa, o que importa agora, o que é essencial é que eu pregue o evangelho, é que eu pregue dessa esperança que eu vivenciei, que eu conte dessas experiências que eu vivenciei com meu mestre. Não importa. E é isso que vai acontecer quando cada um de nós recebermos aqui esse batismo diário do Espírito Santo. Esse poder vai tirar todo medo, vai tirar toda angústia, vai tirar todo receio, vai tirar toda hesitação e vai colocar dentro de nós essa vontade inexplicável de falar desse amor maravilhoso, dessa esperança. Vai incutir em nosso coração essa vontade de falar de Jesus para as outras pessoas, de pregar, de testemunhar. Esse é o poder do Espírito Santo que está à nossa disposição, mas que muitos de nós não estamos tendo, porque nos falta pedir insistentemente a unção diária do Espírito. Que possamos refletir nisso e que possamos de fato nos comprometer com o nosso Deus, para que a cada manhã, assim como Jesus fez, como Jesus fazia enquanto esteve aqui na terra, manhã após manhã, ele pedia a unção e o batismo do Espírito Santo. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, depois de toda essa reflexão, basta nos fazer somente um pedido, Senhor. O pedido pelo batismo do Teu Espírito Santo. E o batismo hoje do Teu Espírito. Para que nós realmente possamos vivenciar e viver essa conexão com Jesus. Que esse sacrifício na cruz feito por Jesus possa fazer sentido na nossa vida. E que a partir dele, por acreditar nesse sacrifício e na oportunidade de vida eterna que esse sacrifício oferece, nós possamos pedir insistentemente, diligentemente, perseverantemente a unção do Teu Espírito. E que possamos, a partir de estarmos cheios dele, aí sim, testemunhar do Teu amor, falar do Teu amor e pregar a Tua palavra. Fica conosco, Senhor. Inspira-nos e dá-nos uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém.